Boa noite, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite, onde nós estaremos adorando e cultuando ao Senhor juntos. Na verdade, o dia do domingo é do Senhor, na verdade. Não apenas o domingo, mas o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Todos os dias pertencem a Deus e nós estamos reunidos no nome de Jesus para adorarmos a esse Deus maravilhoso, não é verdade? E vamos adorar, vamos cultuar a Deus, Faz uma falta muito grande estarmos na igreja, estarmos na casa do Senhor, mas nós vamos seguir adorando ao Senhor, E daqui da nossa casa nós estamos também engrandecendo ao Senhor Jesus Cristo, na verdade? Eu quero neste momento, já com o culto aberto, eu quero te convidar para que possamos orar, para que possamos agradecer a Deus, para que possamos reverenciar ao Senhor e nós começaremos orando. Eu te convido a curvar a sua cabeça para que possamos então invocar o Espírito Santo, invocar a presença de Deus e assim adorarmos e bendizermos o nome dele, amém? Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos colocamos agora, Senhor, na posição de servos, adoradores, e queremos, ó Deus, abrir este culto de louvor e adoração, queremos engrandecer o teu nome, queremos dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, e queremos, ó Deus, te dar graças, glorificar e exaltar o teu nome, queremos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, pelas nossas limitações. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, de cada servo, de cada família, Senhor, que estiver reunida agora, no teu nome, Pai, cultuando conosco. Se faça presente no nosso meio, derrama a tua presença, da tua glória sobre cada um de nós, Pai. Nos enche com o teu Espírito Santo e fala conosco nessa noite, para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim, ó Deus, nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós oramos, invocamos a presença de Deus, agora nós vamos adorar a Deus, nós vamos engrandecer a esse Deus, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos adorar ao Senhor juntos nessa noite. Não há nada melhor do que adorarmos a Deus, engrandecermos ao Senhor. Para sempre, me sustenta, minhas fraquezas, as minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei. E a buscarei, I say away pagaste, para sempre, me sustenta, nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta.
Me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? A graça do Senhor é tudo que nós precisamos, não é verdade? Tua graça nos basta, não é verdade? A graça de Deus significa um favor que nós não merecemos. E a maior graça de Deus, né, como diz Efésios 2:8, que é a salvação. A salvação é dom gratuito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vamos agora nos prepararmos para que nós possamos orar, né, e invocarmos a presença de Deus para que Ele fale conosco através da sua palavra. Hoje eu deixei o tema aí no Facebook. A mensagem de hoje tem um título, tem um tema: Aprendendo com Jesus. Amém? É a coisa mais importante para o cristão, é aprender com Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito, na é verdade? E quanto mais nós estivermos próximos, né, a Jesus, próximo às suas atitudes, né, quando ele esteve aqui como homem, mais próximos de Deus nós estamos, na é verdade? Então, por isso, nós devemos imitar Jesus. Irmãos, mas eu quero hoje também, a gente sente muita falta do culto, né, na igreja, vamos dizer assim, no templo físico, mas está uma bênção, nós podemos louvar a Deus, estamos sendo alimentados da palavra, e como já passou um mês, né, um pouquinho mais de um mês dessa pandemia, e nós estamos aí só com as igrejas, né, praticamente fechadas, porque as pessoas estão na rua, né, não estão se precavendo muito não, mas nós estamos obedecendo.
Então eu gostaria, né, durante esse mês, né, muitos irmãos, eles dizimaram, ofertaram, né, e nós podemos cumprir com as obrigações da igreja. Então nós queremos também aqui agora levantar uma oração, agradecendo a Deus por todos os recursos que entrou na casa de Deus. E nós usamos aquele dinheiro que entrou na casa do Senhor, nós compramos cestas básicas, compramos alimento, abençoamos pessoas que a gente sabia que estavam com condições mais difíceis, nós abençoamos, né? Pagamos todos os compromissos da igreja e ainda abençoamos muitas famílias, né? Então que o pouco que entra com Deus, ele faz fartura. E eu quero abençoar a vida de cada irmão, né? Que tem mantido essa sua, né, fidelidade ao Senhor. Porventura você ainda não tem ofertado, dizimado, né? Você vai fazer com o seu coração aberto, amém? Eu quero orar por todos esses irmãos que têm mantido a sua fidelidade e nós temos mantido a igreja funcionando, não é verdade? Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu quero agora, Senhor, também abençoar, assim como em todos os cultos, Senhor. Tem aquele momento que nós abençoamos as ofertas, os dízimos. Eu quero abençoar nessa noite, Pai, a vida de cada irmão que tem sido fiel nesse tempo de crise, de luta também, e tem ofertado, tem dizimado, e através desse dízimo, dessa oferta, nós temos feito fartura, Senhor, na Tua casa, na vida de pessoas que estão precisando, nós temos abençoado. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu quero abençoar, e ó Deus, nesse mês, todos aqueles que irão, ó Deus, ofertar, dizimar na sua casa, que seja abençoado, Pai, e que possamos ter para dividir com aqueles que não têm nada, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e abençoo em nome de Jesus. E eu quero já avisar aos irmãos também que domingo que vem não dá mais para ficar sem ceiar, né? Nós vamos organizar uma agenda, né, para que nós possamos fazer um culto de Santa Ceia. Amém? Aqueles irmãos que desejarem participar da Santa Ceia do Senhor, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos celebrando a Santa Ceia presencialmente. Como são poucas pessoas, não vai correr risco nenhum de aglomeração de pessoas, na verdade. Como eu já disse antes, a cidade está muito cheia, né? Ninguém está resguardando praticamente, então nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor domingo que vem. Eu avisarei nos grupos da igreja, amém? E você que porventura, né, deseja participar, entre em contato comigo e estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, né? Queridos irmãos, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra não é do pastor Marlon, essa palavra não é da Assembleia de Deus, essa palavra vem de Deus para a nossa vida, amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia segundo o Evangelho de Mateus, louvado seja Deus, capítulo de número 14, Mateus 14, a partir do versículo 13, glórias a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 13, louvado seja o nome de Jesus, amém? Estamos adorando, estamos exaltando, estamos glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Deus seja louvado. E diz assim a palavra de Deus, né? Traz como epígrafe esse capítulo a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando e, sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede essa multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus lhes disse: traga-os a mim. Tendo mandado
tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Vamos orar, irmãos, porque o Espírito Santo vai falar com a gente nessa noite, através dessa palavra abençoada, e eu creio que nós seremos abençoados, amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, coloco-me, Senhor, nas tuas mãos, na tua presença, para que eu seja um canal de bênção, de paz, e que eu seja um instrumento para que, ó Deus, a tua palavra chegue ao coração dos teus filhos e filhas que estão agora, Senhor, acompanhando este santo culto, ó Deus, no lar, onde a sua palavra está sendo anunciada, pregada, e, ó Deus, e estamos te adorando e te buscando. Usa-me para a glória do teu nome, com unção, autoridade e poder, e que eu não fale nada de mim, Senhor, e que eu me coloque cada vez mais humilde, manso, para que o Senhor cresça e eu diminua. Repreenda todo impedimento, tudo aquilo que o inimigo tentar fazer para atrapalhar, repreenda, Pai, em nome de Jesus, amém? Então, queridos irmãos, aprendendo com Jesus, né? É muito interessante, né? Porque tudo na nossa vida gira em torno de Deus, não é? E será que temos sentido, né, a dor, a miséria alheia, ou estamos acostumados com ela, né? É uma pergunta. Será que temos compaixão dos nossos vizinhos, das pessoas que se relacionam conosco? Jesus nos ensina uma lição de piedade por meio do milagre da multiplicação dos pães. Será que hoje nós temos vivido a vida de maneira isolada? Eu estou bem, minha família está bem, que maravilha! Pouco me importa o que está acontecendo lá fora. Eu estou com o armário cheio, eu estou com a despensa cheia, eu estou com as minhas contas em dia. Para mim, pouco importa o que está acontecendo no mundo. Ou será que a gente tem vivido e falado assim: Senhor, eu tenho. Graças ao Senhor, eu tenho, minha família tem. Mas e o meu vizinho? E o meu amigo de trabalho? E meu irmão de congregação? E aquela pessoa que eu conheço, que é uma pessoa muito pobre, Senhor, aqui na cidade? Como que ele está passando? A palavra hoje vem nos chamar a atenção para isso, para sermos pessoas misericordiosas. O cristianismo nos ensina a sermos pessoas que têm o prazer em dividir o pão. O cristianismo não é uma religião ou uma filosofia de vida para que nós possamos seguir e só pensar em riqueza, e só pensar em fortuna, e só pensar em nós melhorarmos a nossa vida, olharmos sempre adiante e não olharmos o retrovisor da vida. O cristianismo, ele nos ensina que os verdadeiros apóstolos e discípulos aprenderam com Jesus essa lição e passaram a se preocupar com o próximo, e passaram a dividir até mesmo o pão com o próximo. Então o cristianismo é isso. Nós precisamos aprender com Jesus a dividir aquilo que temos, não é verdade? E aí vem alguns fatos, né? Aprender com Jesus. O que é aprender? Aprender é tomar conhecimento de alguma coisa. É você estudar, gravar e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, aprender com Jesus, nós vamos aprender hoje essa grande lição. Nós vimos, né, que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão. Jesus ele pegou o barco, saiu, e nós vimos a palavra dizendo que multidões o acompanharam pelas cidades, foram acompanhando pela beira do mar, do lago, né? E chegaram até onde Jesus estava. E é interessante que Jesus começou a fazer milagres, a curar pessoas, a repreender todo o mal, e as pessoas iam se ajuntando mais ainda. A Bíblia não descreve quanto tempo Jesus ficou com eles nesse maravilhoso sermão. Fato é que Jesus
pregou, anunciou, fez a obra, e tudo de maneira gratuita, de maneira, simplesmente usando a fé, ele aproveitava-se da fé das pessoas e manifestava o seu poder, a sua glória, as suas bênçãos. Então nós precisamos usar a nossa fé para que Deus manifeste o seu poder, a sua glória sobre as nossas vidas. E tudo de maneira gratuita, desinteressada. Basta nós usarmos a nossa fé com humildade, com respeito, para que o Senhor, Ele escute nossa oração, nosso pedido, e Ele venha e nos dê o socorro, e nos dê o milagre, e nos dê a vitória. E é interessante que alguns fatos aconteceram durante essa narrativa de Mateus, da multiplicação dos pães e dos peixes. Qual o primeiro fato? O primeiro é que Jesus teve compaixão. Jesus, ele é misericordioso. Não há ninguém como Jesus. Eu acho bonita a palavra misericordioso, porque o sufixo oso significa cheio de. Misericordioso, cheio de misericórdia. Jesus, ele é cheio de misericórdia. Não há ninguém como Jesus que tenha tanta misericórdia como ele. E Jesus, ele pregou, fez a obra, curou, manifestou o seu poder, anunciou as Sagradas Escrituras, pregou a palavra, anunciou o reino do Pai, e a hora foi passando e já era tarde. E é interessante que nesse momento que entardeceu, os discípulos chegaram até Jesus, não é verdade? Eles chegaram, tem até um segundo ponto, Os discípulos agiram. De que maneira? De maneira hipócrita. Porque eles chegaram até Jesus e falaram: Senhor, esse pessoal está com a gente aqui a tarde toda, o tempo todo, só que eles vieram de vários lugares. E está chegando a noite, Senhor. Despede eles, acaba o culto, acaba a reunião, acaba, Senhor. Chegou, já deu tempo e manda todo mundo embora agora. Eu venho falar para você que Jesus não age dessa maneira. Jesus não age como os discípulos queriam que ele fizesse. Todos nós que estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, jamais ele vai nos despedir sem que a gente esteja com a nossa provisão. Jesus não nos despede de mãos vazias, Jesus, ele nos despede, aliás, ele nem nunca se despede de nós. Quando nós assim desejamos, ele sempre está conosco, e onde ele está, a provisão está, a misericórdia está, o milagre está, a graça está, a provisão está, o mal sendo repreendido, as coisas ruins sendo derrotadas, porque foi isso que Jesus mostrou nessa narrativa. Doenças sendo curadas, pessoas que com certeza chegaram ali cegos, mudos, paralíticos, e foram restaurados. E fora o que eles ouviram da boca de Jesus, que era uma coisa maravilhosa, as pregações mais lindas, as palavras mais lindas, e com certeza eles ouviram falar: aqui é só um paliativo. O que eu tenho para dar para vocês, eu, o Pai, o Espírito Santo, é muito maior do que o que vocês irão receber aqui, porque o que eu tenho para vocês é a vida eterna, um lugar destituído de morte, um lugar destituído de coisas ruins. Aqui é só uma novalgina, um antibiótico que eu vou dar depois. Então Jesus, ele chama a atenção dos discípulos e fala: de maneira alguma, Jesus, ele não deixa aquele povo sair de mão vazia, não é verdade? Então, porque o versículo 14 fala assim: e Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, curou os enfermos. E olha só, e Jesus disse para os discípulos, lá no versículo 16, não é necessário que eles vão embora, vamos dar o que comer para eles. Está vendo? Jesus não nos despede de mãos vazias. Às vezes você está preocupado com essa pandemia. Todos nós estamos preocupados, essa é a verdade, porque nós temos visto empresas fecharem, nós temos visto pessoas perderem o trabalho, nós temos visto pais de família ficarem preocupados, sem ter o que trabalhar, sem ter o que colocar dentro de casa.
dá medo. Mas a palavra de hoje ela traz conforto, porque Jesus não despediu aqueles que estavam ouvindo, que estavam cultuando, que estavam adorando. Jesus não deixou eles passarem fome. E a Bíblia fala que Deus não deixa os seus filhos mendigarem o pão. Eu venho te anunciar nessa noite o milagre da bênção, o milagre da provisão na nossa vida. E aí é interessante, né, que os discípulos, né, eles não queriam, manda embora, é mais fácil. Não é não, eles têm que comer, eles têm que se alimentarem, eles já se alimentaram espiritualmente, agora eles precisam se alimentar materialmente. E aí é bacana, porque Jesus ordenou, né, que aquela multidão comesse. O mundo espera que o cristão lhe dê alimento espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem recebido a autoridade do Espírito Santo para levar a palavra de Deus aos que não têm paz, aos que ainda não tiveram um encontro com a salvação através do Senhor Jesus. Esse alimento, ele tanto era um alimento espiritual, pão mesmo, e um peixe material, como esse alimento também é um alimento espiritual. Nós precisamos de comer e beber, mas se nós não nos alimentarmos da palavra que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós não nos alimentarmos com a palavra que vem de Deus, nós ficaremos também fracos e morreremos espiritualmente. E uma pessoa que morre espiritualmente é pior do que uma que morre fisicamente, mas vai para a salvação eterna. Então Jesus aqui, ele fala para nós também que esse alimento é também o alimento espiritual. Tanto é verdade que Jesus ele é chamado de o pão da vida. Na verdade, Jesus é o pão da vida. E Jesus é o pão da vida por quê? Porque ele nos alimentou com a palavra que coloca em nosso coração a certeza da vida eterna. Esse foi a maior obra que Jesus veio fazer, anunciar, né? Essa religação do homem a Deus, por intermédio dele. Glórias a Deus. Então, outra coisa, os pães foram levados a Jesus. Então ele pediu para que os pães fossem trazidos até ele. Então o cristão que deseja alcançar a vitória com Cristo deve levar os seus problemas até Cristo. Qual era o problema lá na hora? Não era fome? Então Jesus falou, quem aí tem alguma coisa? Aí levantaram 5 pães e 2 peixinhos. Então o problema ali era a falta de comida. Então a falta de comida e o pouco que tinha foi colocado nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, coloca o seu problema nas mãos de Jesus. Às vezes você está me assistindo, está passando por uma crise depressiva. Às vezes você está me assistindo, você está passando uma dor muito forte pela perda de um familiar. Quem sabe você está me assistindo e não tem um trabalho amanhã, não sabe onde, não sabe o que vai fazer para trabalhar e colocar o sustento dentro da sua casa. Eu venho falar para você, coloque nas mãos do Senhor. Coloque o seu problema nas mãos de Jesus. Peça a Jesus em oração para que Ele provenha todas as coisas em sua vida. Que Ele provenha o alimento, que Ele provenha o trabalho, que Ele provenha a saúde, que Ele venha prover paz, que Ele venha prover, né, tudo que está em desordem na sua casa. Pega, traga, coloca nas mãos de Jesus. Mas pastor, eu nem vejo Jesus quando a gente ensina desse jeito, né? Coloca nas mãos do Senhor. Não é colocar fisicamente, é colocar através da fé. É você usar a sua fé, orar e falar com Deus. Deus, eu coloco nas tuas mãos esse problema em nome de Jesus Cristo. Eu coloco nas tuas mãos este mal, eu coloco. Me dá a vitória. Faz um milagre, Senhor. Isso é colocar nas mãos dele. E é descansar. Porque quando a gente confia nele, coloca nas mãos dele, a Bíblia diz que é um advogado fiel e justo. E ele nunca perdeu uma causa.
E quando a gente, não é assim na vida material, quando a gente tem algum problema, algum problema na justiça para resolver, seja de que ordem que for, e nós estamos com a razão, a gente faz o quê? Coloca na mão de um bom advogado e a gente tem confiança, a gente deixa ele cuidar do caso, a gente deixa ele nos fazer o quê? O intermédio entre nós e o juiz. Assim é com Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o advogado fiel. A Bíblia fala que ele é o advogado justo. A Bíblia fala que ele é o único que pode interceder por nós diante do Pai. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 João 2,1. Filhinhos meus, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado entre vós e o Pai, Jesus Cristo. Então coloca nas tuas mãos a tua angústia, a tua luta, a tua preocupação. Coloca nas mãos desse advogado fiel. Coloca nas mãos de Jesus. E eu tenho certeza de que Ele vai operar uma multiplicação de bênçãos na sua vida. Outro ponto interessante. Assim que colocaram nas mãos dele, os pães nas mãos dele, os peixes, o recurso que era pouco, entenda. Às vezes nós estamos com poucos recursos em tantas áreas, mas quando colocamos nas mãos de Jesus, Jesus ele recebe aquele pouco. Era uma multidão enorme. Diz a Bíblia que só homens, eram 5.000 homens que foram alimentados. Então Jesus ele pegou, e diz a Bíblia que Jesus ele olha para o céu, ele levanta a cabeça e ele dá graças, ele consagra ao Pai. Eu venho te ensinar nessa noite a consagrar a tua vida a Jesus. Consagrar significa separar. Consagre-se, separe-se, seja propriedade de Jesus, e tudo que você tem na vida, que seja propriedade de Cristo, que esteja a serviço da obra, que esteja a uso do Senhor Jesus Cristo. Não fica na tua mão não, porque se você segurar o pouco que você tem na tua mão, se você segurar os pães e os peixes com você e falar, não, eu preciso deles para alimentar minha família, não, coloca nas mãos de Jesus, porque nas mãos de Jesus há o milagre da multiplicação. Nas mãos de Jesus existe a bênção de Deus. Nas mãos de Jesus, o que é pouco alimenta a multidão. Amém? Então, Jesus abençoou aqueles pães, louvado seja Deus. E após abençoá-lo, Jesus toma o quê? Que atitude Jesus fez? Jesus devolve o pão para nós. Então, tudo que nós temos precisa passar pelas mãos de Deus. Sabe por que às vezes tem alguma coisa na nossa vida que não está dando certo? É porque às vezes o que temos não tem passado pelas mãos de Jesus. Às vezes, de repente eu tenho um carro, mas eu sou incapaz de usar aquele carro para fazer a obra de Deus, para buscar algum irmão que mora longe, para servir de uso, para nós buscarmos alimentos e levarmos e distribuirmos para as pessoas. Às vezes nós temos de repente um sítio, uma casa, mas aquilo ali nunca pode ser usado para Deus. Às vezes nós temos um dom, um talento, e aquele dom, aquele talento não pode ser usado para Deus. Então quando a gente não usa o que temos para Deus, significa que aquilo não está consagrado a Deus. Quando nós temos o dinheiro e nós também decidimos, não, eu não vou abençoar a obra de Deus, eu não vou dividir nada com ninguém, eu não vou dividir, eu que trabalhei, eu custei juntar isso aqui, vai ficar aqui comigo, pronto, acabou. Deus não precisa, mas é nós que precisamos que tudo que temos esteja nas mãos de Deus, para que Ele abençoe e Ele nos devolva abençoado. Amém? Quando nós deixamos as nossas coisas que estão emprestadas a nós passarem pela obra de Deus, pelas mãos do Senhor, quando Ele nos entrega de volta, está tudo abençoado. Então entrega a tua família, entrega o teu marido, entrega a tua esposa, entrega o teu filho, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. Entrega a tua empresa, entrega o seu conhecimento nas mãos de Jesus e fala, usa, Senhor, usa do jeito que o Senhor quiser, é seu, só está emprestado a mim.
E não precisa nem pedir de volta, porque Ele que vai te entregar. Olha que bacana. E de que maneira que Ele vai te devolver? De maneira melhor, mais consistente. Isso está no versículo 19, na parte A. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos os abençoou, partiu o pão e deu aos seus discípulos, e os discípulos deram para a multidão. Agora olha que interessante. Por que Jesus deu primeiro para os discípulos? Porque você lembra? Os discípulos não estavam a favor de Jesus ficar mantendo aquele povo ali. Então Jesus falou assim, então vou ensinar para vocês como que faz. Vocês estão fazendo um estágio comigo. Então traz para mim os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Trouxeram. Agora eu vou voltar para a mão de vocês e vocês vão distribuir os 5 pães e os 2 peixes. Às vezes, tem momento na vida que nós não acreditamos no milagre. E aí, Deus vai nos permitir passar até por situações difíceis, até de doença, para que nós possamos acreditar que nas mãos dele o milagre acontece, a provisão acontece, a bênção se materializa. E aí, ele vai devolver primeiro para nós, para que nós devolvamos para outras pessoas, porque nós precisamos experimentar também dessa glória de Deus, do poder de Deus, das bênçãos de Deus. Então Jesus entrega para eles, na verdade? Então Jesus devolve de maneira muito melhor, bem mais consistente, mais abundante e numa qualidade muito superior. Outra maneira, para que outros também sejam abençoados. Então Jesus estava ensinando para os discípulos, vocês estão vendo o milagre da multiplicação, agora vocês vão lá e vão repartir o pão. Meus irmãos, o que a gente menos vê hoje são líderes cristãos que ensinam as ovelhas a dividirem o pão, a dividirem o que têm. O que mais se vê hoje são homens e mulheres pregando nos altares das diferentes igrejas no Brasil e só ensinando a pessoa a ter. Você tem que ter mais, você tem que ter mais. Certo dia, não vou citar nome, eu escutando uma pregação pela televisão, e o pregador falou que pobreza e cristianismo não combinam. Jesus falou o contrário, que pobres sempre haverão. E nós somos responsáveis por dividir o pão, porque graças a ele nós temos, então nós temos que dividir. Então por isso Jesus colocou os pães e os peixes nas mãos dos discípulos, para que eles aprendessem essa lição do cristianismo, que é dividir as coisas, que é dividir o que nós temos com fartura. Às vezes estamos com a gaveta cheia de roupa, estamos às vezes no quarto do meu filho, do nosso filho, da nossa filha, cheio de brinquedo que não usa mais. A gente deixa apodrecer, mas não é capaz de dividir. Não. Nós precisamos aprender a dividir. Às vezes eu tenho 20 pares de sapato, mas eu não sou capaz de dividir um par com alguém que não tem nada. Poxa, irmãos. Tanto que é verdade que eu vou lançar uma campanha que eu senti no coração hoje, aqui ministrando essa palavra. Eu vou estar recebendo uma oferta de alimento de cada um que estiver assistindo esse culto. Vai fazer chegar até mim. Vai fazer chegar até a minha pessoa. Pode confiar, mandar entregar aqui na minha casa. Uma oferta de alimento, um pacote de macarrão, caixa de leite, que nós vamos fazer chegar a pessoas que precisam. Eu não estou aqui levantando dinheiro. Eu não estou aqui levantando dinheiro para nada. Eu estou aqui fazendo uma campanha. Na entrega nas mãos de Jesus essa oferta hoje. Você vai pegar um alimento essa semana. Seja qualquer alimento não perecível. Sal, irmãos, menos, viu? Porque tem gente que oferta sal, né? Precisa, mas um pacote de arroz mata mais a fome, não é verdade? Então, um pacotinho de arroz. Pastor, eu não posso doar um pacote fechado de 5 quilos. Pegue um pacote, né? Doe uma quantidade menor. Um pacote de feijão, uma lata de massa de tomate. Não é verdade? Um pacote de biscoito, porque tem crianças que estão precisando. E nós vamos fazer uma campanha e depois eu vou divulgar
né? Não para onde nós doamos, mas, né, quem quiser saber prestação, a gente vai te falar nomes e você vai poder, né, ter certeza que esse alimento foi doado. E não é para fazer alarde, não. Então eu estou levantando católicos, evangélicos, espíritas. Quem estiver me ouvindo, vai me procurar essa semana com uma oferta de alimento. E nós vamos fazer chegar a pessoas que estão precisando. Amém? Isso é cristianismo. Louvado seja Deus. E é interessante, Jesus devolve com abundância suficiente para ser distribuído a muitas pessoas. O que era pouco antes de chegar nas mãos de Jesus se tornou suficiente, se tornou abundante quando passou pelas mãos de Jesus. Tudo que passa pelas mãos do Senhor se torna abundante. Sabe, às vezes, por que a tua vida espiritual, emotiva, financeira, sabe por que às vezes está agarrado? Porque a gente não está entregando nas mãos de Jesus. Sabe por que a sua vida sentimental está destruída? Porque você não está colocando seu relacionamento nas mãos do Senhor Jesus. Coloque nas mãos dele, porque o que é pouco, quando é tocado pelas mãos de Jesus, ele se torna muito. Ele se torna uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Glórias a Deus. Tem mais. Qual foi a reação dos discípulos diante da necessidade da multidão? Eu já falei aqui. Ao dizerem que só tinham 5 pães e 2 peixes, os discípulos queriam dizer o seguinte: olha, Jesus, nós não temos como resolver o problema desse povo. Nós pedimos aqui, mas nós só conseguimos 5 pães e 2 peixes. Mas só homens, tem 5.000 homens aqui. Vão mandar eles embora para casa enquanto é tempo. Como nós vamos partir 5 pães e 2 peixes para essa quantidade de gente? Isso aí é a visão do homem. A visão de Deus é diferente. Deus não usou Davi para derrubar Golias. Quem era o gigante? Quem era o gigante? Depende do ponto de vista. Na fé, o gigante era Davi. E o anão fraco, raquítico, era Golias. Agora, na visão do homem, o gigante era Golias. E Davi era o pequenininho. Mas aos olhos de Deus, aquilo que é pequeno, ele é acrescido do poder e da glória dele. E aquilo transborda, aquilo cresce. Olha que bênção! Então os discípulos não tinham como resolver. Glória a Deus! Pastor, o senhor tem como resolver o meu problema? Não, e glória a Deus por isso. Mas o Deus que eu anuncio, o Deus que eu sirvo, tem condição de mudar a história da tua vida, como mudou a história da minha vida, da minha família, de tantos irmãos e irmãs que eu conheço. Há alguns dias na igreja, né, uma pessoa teve aí a infelicidade nas redes sociais de fazer um comentário tão triste sobre a igreja. Eu estava pregando no culto de Páscoa, uma pessoa colocou lá pequena igreja, grandes negócios, né? Então, assim, só que graças a Deus eu relevei isso e essa pessoa está perdoada, né? E eu achei interessante que um irmão, ele comentou no Facebook, lá abaixo da pregação de Páscoa, né? Primeiro que é um desrespeito uma pessoa fazer isso, né? Agredir a fé de todo mundo, né? Mas deixa, a gente ora por essa pessoa. Então, um irmão falou assim: olha, igreja pequena, grande negócio, que foi o melhor negócio da minha vida, estar congregando, estar junto desse povo que prega a palavra, que usa a Bíblia, né, como a Bíblia deve ser usada. Isso é o maior negócio da minha vida, e é verdade. É a melhor escolha da nossa vida, é seguir a Cristo, não é verdade? Louvado seja Deus por isso. E ainda tem mais. O pouco que tinham não dava para saciar aquela multidão. É verdade. Mas eles agiram aos olhos humanos. Quando a gente age pelos olhos da fé, a coisa é diferente. Olha a viúva de Sarepta, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 9 ao 12. Ela só tinha um pouco de farinha e azeite dentro de casa. E Deus mandou o profeta ir lá. E quando o profeta foi lá, ela deu o que tinha, alimentou o profeta, e ela foi o quê? Abençoada.
quando a gente dá, quando a gente, né, obedece e tem amor a Deus e na sua obra e a gente confia nele, Deus multiplica o azeite, Deus multiplica a farinha. Outro ponto, tinha pouca fé, pouco amor, pouco tempo, pouco poder, pouca liberdade. Os discípulos naquele momento ainda não tinham muito amor pelas pessoas. Como pode pensar em despedir alguém de mãos vazias, com fome? Porque eles estavam ali a tarde inteira. Aquelas pessoas andaram para chegar até onde Jesus estava. Era uma grande multidão, e faz ideia, né? Aquela multidão se comprimindo, se apertando. Como pode falar para Jesus? Jesus manda eles embora. Gente, aqueles discípulos estavam acostumados a ver o poder de Deus através de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. Eles tinham certeza que Jesus tinha poder suficiente para fazer algo sobrenatural, mas o coração duro deles falou mais alto. Às vezes na vida, o nosso coração duro fala mais alto. Às vezes quando a gente é ofendido, a vontade imediata que dá é de ofender também, é de responder, de pagar com a mesma moeda. Mas não é assim que Jesus nos ensina. Nós temos que deixar de ser imediatistas, não é verdade? E aquela história, contar de 1 a 10, se possível, tem hora 1 a 100, 1 a 1000, né? Deixa a cabeça esfriar, deixa Deus entrar no seu coração e faz a seguinte pergunta: essa atitude que eu vou ter, que eu estou tendo, né? Jesus teria essa atitude? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Será que o que eu estou para fazer, Jesus faria a mesma coisa? Então deixa Deus falar com você, né? Use a sua fé e tenha amor pelas pessoas. Se você vê uma pessoa passando necessidade, dificuldade, não releva isso não. E não fica pregando mentira também não, porque isso me entristece. Tem pessoas que pregam hoje em dia que quem nesse momento está passando por uma dificuldade financeira, quem é pobre, quem está doente, é porque está em maldição. Vai ler a Bíblia, aprende a verdade antes de pregar essas coisas erradas. Não tem nada a ver. Jesus disse que pobres sempre haverão, que a doença sempre vai existir aqui depois que o pecado veio. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então para de pregar mentira. E ao invés de ficar acusando, você deve estar no pecado. Ué, e se tiver, ele vai tratar com Deus. Agora, tenha misericórdia no seu coração. Será que se você vê uma pessoa caída no chão, porque está bêbada, bebeu até cair, você vai passar e vai deixar morrer? Será que não dá então para pelo menos ligar para uma ambulância, para um socorro? Nós temos que deixar, irmãos, Jesus entrar no nosso coração e parar de falar só assim: eu sou religioso, eu sou isso, eu sou temente a Deus, mas as atitudes falam o contrário. Vamos deixar a hipocrisia. O cristão, ele fala uma coisa e ele vive aquilo que ele prega. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero perguntar, vocês estão conseguindo escutar? A transmissão está boa? Tá? Se tiver ruim, vocês me informam, por favor, tá? Bom, outro ponto, achavam que o que tinham não supriria a necessidade daquele povo. Olha, eu venho falar para você que tudo que está nas mãos de Deus, ele é uma medida que vai suprir sim, né? Agora, algumas lições que nós podemos tirar deste milagre da multiplicação dos pães. A primeira: existem cristãos tão sobrecarregados de problemas que não se dispõem a ajudar ninguém. Só pensam em si mesmos, mas Deus manda que ajudemos aos necessitados. É a primeira lição. Pastor, mas eu estou passando por tantos problemas, mas a saída deles é estendendo as mãos para aquele que não tem, para aquele que está pior do que você. Ah, pastor, minha vida não está boa não, eu estou passando por um problema tão grande. Liga na televisão, acessa o Facebook e dá uma olhadinha lá no Haiti, quando teve um grande terremoto lá.
as crianças comendo biscoito de terra. Será que você está nessa situação? Nós temos que aprender a olhar para o retrovisor da vida. Nós temos que aprender a dar glórias a Deus, porque temos o arroz com feijão dentro de casa. Quantas crianças pré-adolescentes reclamam com a mãe quando a mãe faz uma verdura e põe no prato e pede que eles comam? Eu não gosto disso, mãe. Às vezes, se você estiver me ouvindo, estou falando, é Deus mandando te falar. Dá glórias a Deus por ter o que comer e o que beber. E aprendamos a dividir. Amém? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dividir. Ainda que seja dividir o ombro, dividir uma oração, uma palavra amiga. Outra lição. Não pensemos em saciar os outros somente depois de estarmos saciados. Nenhum de nós estará completamente saciado de nossas necessidades. Será que a gente vai se preocupar em encher a barriguinha do outro só depois que a nossa está cheia? Será que isso é amor? Olha a lição daquela viúva de Sarepta. Ela tinha filhos dentro de casa e não tinha mais quase nada. E quando o homem de Deus entrou, ela deu o que ela tinha para aquele homem de Deus comer primeiro. Isso é uma lição importante. Não é verdade? Então nós vamos dividir, não é quando nós estivermos saciados. Não, nós vamos dividir quando soubermos que alguém está precisando. Por isso eu reforço, pela segunda vez, me procure essa semana e faça uma doação. Um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão, um pacotinho de macarrão, uma caixinha de leite, um potinho de Nescau. Alguma coisa você pode ajudar. Eu tenho uma rede de pessoas cadastradas que a gente já ajuda. Só para você ter uma ideia, desde janeiro até agora em maio, nós já fizemos doação de quase 100 cestas básicas, né, lá na igreja. Uma igreja pequena, que tem uma renda, uma entrada muito pequena, mas é abençoadora. Então eu te convido, evangélico, católico, não importa. Você que é cristão está me ouvindo, você vai se preocupar em encher a barriguinha de alguém também. Você vai se preocupar. Você não vai ficar só esperando os outros fazerem, você vai fazer também. Agora a terceira lição que a gente pode tirar. Deus poderá usar o cristão, mesmo enfermo, para curar outras pessoas. Porque fomos chamados não para servir a nós mesmos, mas para servir primeiramente aqueles que estão ao nosso lado. Amém? Então às vezes a gente pode até estar passando por luta, mas a gente vai orar, a gente vai dividir, a gente vai clamar junto. Nós somos uma família. Nós temos que aprender a viver em família. E viver em família é, se um come, todo mundo come. Se um bebe, todo mundo bebe. Mas o cristianismo hoje não tem ensinado isso. Pastores não têm ensinado isso, mas eu tenho, para a glória de Deus. Só se ouve riqueza, só se ouve prosperidade, só se ouve falar em glória, em troca esse carro aí e pega um carro zero. Que cristianismo é esse? Deus está mostrando que esse tipo de mensagem não vem do Espírito Santo. Deus está nos chamando para um alerta. Olha as coisas como estão. Olha o caos que o mundo está. Ricos e pobres. Altos, baixos, gordinhos, magrinhos, negros, amarelos, brancos. Todos nós estamos sentindo o peso dessa epidemia. E nós estamos vendo que o nosso eu, a nossa inteligência, nosso conhecimento, nosso dinheiro, nossa saúde, nosso carro, nada disso está tendo sentido. Então é momento de reflexão, de pararmos e aprendermos a dividir mais, a ser mais família, a praticar o amor, a solidariedade. Amém? É tempo de mudar de vida. É tempo de aprendermos com Jesus. E foi isso que Jesus nos ensinou nesse grande milagre. E para a gente concluir essa mensagem, o milagre da multiplicação dos pães nos ensina que não se joga fora a bênção de Deus. Disse certa vez um pastor que Deus é o Deus do mais do que o bastante.
que o Deus que faz sobrar, porém, esta sobra não pode ser negligenciada, desperdiçada. Se o cristão recebeu bênçãos abundantes, então divide com outras pessoas que passam por necessidades físicas ou espirituais. Estou falando aqui só de pão físico, não. Às vezes Deus está te chamando para você dar, não um pacotinho de arroz, mas para você levar a palavra de Deus para alguém que você sabe que está desviado da palavra, que está fraco na palavra de Deus. Então, às vezes, Deus está te chamando, leva o pão espiritual para aquela pessoa. Então, você vai poder fazer parte dessa campanha. Ou doando alimento, ou indo lá, pegando a tua Bíblia e levando uma palavra de renovo, de ânimo, de bênção para quem está abatido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar e dizer para você que terça-feira agora nós teremos mais Palavra de Deus. Estarei transmitindo pelo canal Daqui DC, terça-feira, o programa Restaurando Vidas. Tenho trabalhado mensagens que falam de restauração da parte, de Deus para os homens. É Deus restaurando a vida de homens e mulheres que estavam passando por algum problema grande, sem saída, e Deus entrando com a vitória. Então, terça-feira, a partir das 15 para 6 da tarde. Então, 15 para 7, 18 horas e 45 minutos, terça-feira, tá? 15 para 7 da noite, vai até 7h30, 7h20, você pode participar, tá bom? E te convidar também para que sexta-feira dessa semana nós teremos culto de cura e libertação, em nome de Jesus. Participa pela TV Daqui, e você vai ser muito abençoado, amém? Nós vamos agora orar, agradecer a Deus por essa mensagem de bênção, de paz, e vamos aprender com Jesus. Tanta coisa nós precisamos aprender com Jesus. E principalmente que essa vida não vale nada, irmãos. Na verdade, às vezes nós temos muito dinheiro, fama, glória, beleza, inteligência, mas tudo isso é passageiro. É como uma flor que amanhece, abre, enfeita aquele jardim, mas ela tem uma beleza efêmera, dura muito pouco. De repente as flores, nas suas pétalas, murcham e caem como folhas mortas. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, quando a gente investe no reino de Deus e imita as atitudes de Jesus, aí a vida é diferente. Aí nós temos a certeza de que viveremos eternamente. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou orar pela sua vida, vou te abençoar e que tenhamos uma semana de paz, de bênção, de proteção, em nome dele, de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão presentes, católicos, espíritas, evangélicos, não importa o nome da religião, que Deus abençoe a sua vida. E sempre eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu creio na Trindade, sendo o único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são o único Deus, 3 pessoas. Eu creio em Deus e sei que você crê também. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora a vida de todos, Pai, que estiveram cultuando ao Senhor conosco. Abençoa-nos, dê uma semana de paz, de bênção, de vitória, nos livre de todo mal, de todo o caminho das trevas. Faz uma grande obra na nossa vida, Senhor. Entra com curas, com libertações. Ó Deus, que pessoas que estão neste momento depressivas, tristes, ó Deus, derrotadas, sem provisão dentro de casa, ó Deus, abençoa. Toca também, Senhor, no coração de pessoas que ouviram essa palavra, para que possam me procurar, Senhor, que possam, ó Deus, ofertarem, Pai, um pouco de alimento, roupas, brinquedos, enfim, o que puder ser doado, Senhor. E nós faremos essa grande campanha e poderemos dar para muitas pessoas, Pai. Ó Deus, não importando a fé, a crença, nós doaremos para quem precisar. E eu creio que nós conseguiremos juntar muitos pães e peixes para suprir na vida de todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim, ó Deus, nós oramos e desde já nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Nos dê uma semana de paz na sua presença,
para a glória do seu santo nome. Amém e graças a Deus. Eu quero agora impetrar a bênção apostólica e, se você puder, curva a sua cabeça e erga suas mãos para o céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão e as doces consolações com o seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por ter aí me recebido dentro da sua casa mais uma vez e escutado essa palavra que não vem de mim, que veio de Deus para a sua vida. E não se esqueça, se você puder, entre em contato comigo pelo meu Face, pelo meu canal do YouTube, Pastor Marlon Anderson, e doe. Vamos fazer essa campanha de arrecadação de alimento para que nós possamos doar. Não é doação para pessoas de fé, não. É para de alguma religião específica, não. Eu não estou pedindo ofertas para evangélicos ou católicos ou espíritas, não. Eu estou pedindo uma oferta de alimento para nós juntarmos e darmos para quem precisa. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração e até terça-feira, daqui descer às 18h45. Deus te abençoe. Um abraço especial. A paz do Senhor e que mantenhamos uma semana de bênçãos, de paz, na presença de Deus. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor e até terça, em nome de Jesus.